Retomamos o nosso estudo do capítulo 38 do livro do Gênesis, um capítulo que é uma espécie de apêndice na história de José, já que Judá, na verdade, é irmão de José. Essa história não é de José propriamente dita, mas, como já vimos, a teoria das fontes, a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista, a fonte sacerdotal, são 4 mãos, no mínimo, responsáveis pela compilação, pela redação e provavelmente a compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia. E certamente essa inserção do capítulo 38 no livro do Gênesis, aqui na história de José, muito provavelmente se explica por essa coxa de retalhos de que já falamos centenas de vezes nesses mais de 2 anos estudando o livro do Gênesis. Muito bem. O capítulo 38 fala de Judá e Tamar. Judá, filho de Lia, irmã de Raquel, ambas filhas de Labão, e se casaram as duas com Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Judá, num determinado momento, se afasta dos seus irmãos. Assim começa o capítulo 38. Não sabemos o que isso significa. Provavelmente uma indisposição, uma briga, uma arenga, enfim. O fato é que ele vai viver na casa de um cananeu. E lá ele se casa com a filha desse cananeu, que se chamava Sué, e não sabemos o nome da esposa de Judá, essa cananeia. E ela vai morrer, e a Bíblia não vai dizer o nome dela. E ele teve 3 filhos. O primeiro filho se chamava O segundo filho se chamava Onã. O terceiro filho, Sela. Onã e Sela. Haveria de se casar com uma cananeia por decisão de Judá. A cananeia se chama Tamar. Fez o que não agradava a Deus. Por isso vai morrer. Depois, o segundo filho, na linha de sucessão, o segundo filho se casa com Tamar. Mas, não querendo suscitar uma descendência para o seu irmão defunto, jogava por terra, ou seja, não ejaculava dentro do órgão genital de sua esposa, e por isso foi punido e morreu. E depois resta o caçula chamado Sela. O pai, Judá, receando que na verdade, Tamar seria uma espécie de praga, porque todo filho que casa com ela morre, decidiu não dar o filho, afinal de contas ele ainda na época era jovem, porém ele foi deixando e não deu o filho para Tamar. E Tamar vai tomar uma decisão que vai se revelar posteriormente heróica. Ela vai praticar um incesto, ela vai praticar um adultério de certa forma, fazendo sexo com o seu sogro. Portanto, o sexo entre o sogro e a nora, é disso que trata o capítulo 38. Dessa relação incestuosa vão nascer 2 filhos, Farés e Zara. Terminamos o nosso encontro no versículo 5, vamos retomá-lo e continuamos. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Aczib na ocasião desse nascimento. Já falamos de Aczib, onde fica. A etimologia de Aczib é enganador, é desapontador, uma cidade que fica a sudoeste de Adulam, é a moderna Tel El-Beidan. Sela significa paz. Sela, Shalom, a etimologia, pelo menos as consoantes, a pronúncia em português é um pouco diferente de Shalom, mas a etimologia é paz. Muito bem, versículo 6. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. O costume daquele tempo, lembrem-se que Abraão mandou o escravo a Padan Aram para conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. Lembram disso? Era o costume da época, e provavelmente esse costume existia até na época de nosso Senhor Jesus Cristo, o que tudo leva a crer que
São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, certamente acordaram com os pais de São José aquele casamento que viria depois a se tornar a Sagrada Família. Bem, a palavra Tamar significa, versículo 6, palmeira. Tamar, como já vimos na etimologia, na árvore genealógica de Jesus, no encontro passado, Mateus capítulo 1, versículo 3, Tamar é citada com mais outras 3 mulheres. A prostituta Raabe, Ruti, uma moabita, bisavó do rei Davi, e também Betsabeia, a esposa de Urias, general do rei Davi, com quem Davi pecou, e depois disso ele mandou matar o esposo dela, o general Urias. Versículo 7, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. O Senhor o feriu de morte. Vejam que curioso, vejam que irônico também. Primeiro, não sabemos que tipo de mal fez aos olhos do Senhor. Já sabemos que cujo nome aparece pela primeira vez no versículo 3, quer dizer vigia, vigia. Bem, não sabemos o que mal ele fez aos olhos do Senhor. O fato é que foi punido com a morte. Mas vejam que curioso, Judá, há algum tempo atrás, vendeu o irmão, propôs a venda do seu irmão, que estava na cisterna, como mercadoria para os beduínos que iriam passar. Puniu o irmão, foi responsável pelo sofrimento do irmão, pela angústia do irmão, e agora perde um filho. Já dizem que a dor de uma mãe que perde um filho é indizível, mas também imagino que a dor de um pai que perde um filho não deve ser uma dor nada agradável, uma dor extremamente lancinante, uma dor muito sofrida. Ele dá o seu filho a uma cananeia. Versículo 6, desobedecendo a ordem do seu bisavô, a ordem de Abraão, que não admitia jamais isto, Isaque a mesma coisa, Jacó pior ainda, e ele rompe com essa tradição. Ele não só vai morar na casa de um cananeu, como casa com cananeia. E aqui entrega um filho seu para se casar com uma cananeia. E eu terminava, me parece, o encontro passado, dizendo que não existe judaísmo puro. Aqui, Judá, e Jesus no Apocalipse vai ser chamado o leão da tribo de Judá. Judá se casa com uma cananeia. O povo judeu é o resultado da união de um descendente de Sem com um descendente de Cã, que na verdade são 2 irmãos, juntamente com Jafé, os 3 filhos de quem? De Noé. Muito bem. Versículo 7, o Senhor o feriu de morte. Bem, avancemos. Versículo 8. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Aqui é curioso que a lei do levirato é muito posterior a Judá. Levirato vem de Levi, e Levi é irmão de Judá. Lembram disso? Lembram disso? Como explicar, então, que Judá diga a Onã algo que só vai vir a existir séculos depois e que está no livro do Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 10. Vamos lá? Como explicar isso? Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho.
Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Vejam, costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade e lhes dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, tirar-lhe-á a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Bem, a explicação é muito simples. Se Judá ordena a Onã, seu filho, que se case com sua cunhada viúva, para cumprir o dever do levirato, que ainda não veio a se consolidar como lei em Israel, ele está se referindo ao costume. Primeiro o costume, depois a lei. Aliás, muitas das leis se tornam tais porque já vinha sendo praticado um certo costume. É o costume que vem primeiro e depois a lei. Está claro? Então, explica-se o versículo 8, cumpra esse costume nosso. Esse costume no tempo de Judá, que é o mesmo tempo de Levi, irmãos, vai se tornar lei. Deuteronômio, lembre-se que o Deuteronômio, muitos séculos depois de Judá, depois de Tamar, depois do nascimento e do crescimento dos 12 patriarcas, etc. Está claro? Muito bem. Jesus faz alusão à lei do levirato, todos vocês sabem daquela tentativa de trápula, de armadilha, que os saduceus que negam a ressurreição apresentaram uma história para Jesus, não é? Vamos a Mateus capítulo 22, versículo 24, não vamos ler toda a disputa, porque demora muito. Mateus 22, 24, mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem filho, seu irmão case-se com a sua viúva e dele assim uma posteridade. É aquela disputa dos saduceus. Não vamos ler o texto todo, mas Jesus faz alusão a esse texto do Deuteronômio que a gente acabou de ler, está claro? Bem, vamos ao versículo 9. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Primeiro, que observação curiosa, ele obedeceu ao pai, casou-se com a viúva, mas na verdade a viúva é chamada, vejam ali, mulher do seu irmão. E o filho que eventualmente nascesse seria filho do defunto. Está claro? Está claro? Porque o segundo que vem na linha de sucessão casa para que a descendência do defunto não desapareça. Essa é a finalidade da lei do levirato. Mas ele não queria. Onã não queria. E ejaculava, ou seja, expelia o sêmen dele fora do corpo da mulher. O que irritou profundamente a Deus é o que vai dizer o versículo 10. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. Morreu o primeiro, cuja ofensa a Deus, ele fez o mal, mas não sabemos que mal foi esse. O mal que Onã fez, sabemos. Daí se fala do pecado do onanismo. Onanismo. A questão da regulação da natalidade, pelo que a igreja chama, sobretudo com Paulo VI, o beato Paulo VI, a paternidade responsável, esse dispositivo para evitar filhos é pecado, e um pecado grave, pecado que foi punido com a morte.
Há outros meios legítimos, há outros meios aceitáveis pela igreja para se regular a natalidade, havendo uma razão grave. Não é o momento aqui de tratarmos nem dos meios lícitos, nem dos meios ilícitos. Mas esse mecanismo de evitar filhos é um mecanismo que ofende a Deus, que fere de morte Onã. Onanismo. Vocês então já sabem de que pecado se trata essa expressão. Versículo 10. Versículo 11. E Judá disse a Tamar, sua nora. Portanto, viúva de certa forma pela segunda vez, mas rigorosamente falando, pela lei do levirato, é viúva somente uma vez, porque ela é esposa do primeiro. Como ainda tem o ponta de rama, chamado Sela, que é um garoto que ainda não atingiu a idade do casamento, certamente e a gente vai ver isto no versículo 11, Judá vai ficar com medo de perder o seu terceiro filho. E provavelmente ele fez uma ilação, ele fez um raciocínio. Essa mulher casou com meu filho, ele morreu. O outro filho casou também, ele morreu. Será que ela tem uma praga? Será que tem alguma coisa que todo homem que casa com ela morre? E parece que ele prudentemente vai mandar a menina para a casa do seu pai, mas na verdade o que ele pretende é que o seu filho Sela não se case com ela, e isso vai dar problema. Vamos ao versículo 11. Judá disse a Tamar, sua nora, conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele consigo, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Conserva-te viúva em casa de teu pai. A viúva aguardava o crescimento do outro que estava na lista para se casar. Judá tinha autoridade sobre ela, porque na verdade ela, como esposa do filho que já morreu, o filho morto, ele de certa forma tinha posse, tinha autoridade sobre ela, não o pai dela. Então ela não volta para a autoridade do pai, ela volta para obedecer a ordem do seu sogro. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tamna para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. Passado o luto, morreu a filha de Sué. Sué é aquele homem citado, por favor, no versículo 2. Judá viu ali a filha de um cananeu de nome Sué e desposou-a unindo-se a ela. Vejam que no versículo 2 não aparece o nome dela, aparece o nome do pai dela. E aqui no versículo 12, de novo aparece o nome do pai dela, mas não aparece o nome dela. Não apenas mulher ficava de luto, mas também o homem ficava de luto. Vamos, por favor, a Jeremias 16:7, ver o luto, que era um costume em Israel quando se morria, quando alguém da família morria. O pão não será repartido para consolar o enlutado que chora um defunto, nem se lhe oferecerá a taça do consolo pela morte de seus pais. Então, um período de luto. Me parece que é um costume que nas cidades grandes já é uma coisa rara de se encontrar, não é? Nas cidades do interior, esse costume se traduzia em um período de silêncio, de oração, sobriedade nas vestes. Algumas famílias mais tradicionais usavam até o luto mesmo, cor escura, certas famílias até o preto mesmo, e a abstinência de música alta, de televisão, de certas diversões, etc. Passado esse período, aí a vida se retoma. Muito bem, então, passado o luto, Judá vai a Tamna. Tamna
é uma cidade cuja a etimologia da palavra Tamna, partilha, é a atual cidade hebraica, judaica de Tibné, a 16 quilômetros a oeste de Belém, também pertinho de Jerusalém. Ira, esse nome já apareceu, no versículo 1, deem uma olhada, é o cananeu em cuja casa Judá morou. A etimologia de ira, vocês já sabem, é esplendor. Bem, versículo 13. E foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tamna para a tosquia de suas ovelhas. Sem comentário, nada a comentar aqui. Alguém deu essa notícia. Muito bem, agora vamos ao plano de Tamar. Por favor, remontemo-nos para aquela época e não julguemos com os critérios atuais aquilo que Tamar vai fazer. Na verdade, nada de impudicícia, não há motivação aqui nem de vingança, nem de outro sentimento lascivo, que hoje chamaríamos, materialmente não há o que discutir, incesto, como aquilo que as filhas de Ló fizeram com o seu pai, embebedando. É incesto, não tem para onde correr, mas é o motivo, Muito bem. Depois ela, então, os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tamna, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. É uma época em que a mulher não dispõe do privilégio, digamos assim, de escolher o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, que é uma concepção pacífica hoje. Assim como tal mentalidade hoje é inconcebível, a mentalidade de hoje seria inconcebível naquela época. Com os critérios atuais, é muito fácil, e eu diria muito errado também, você julgar atitudes de uma época remota, de uma época em que a lei do levirato vigorava, a mentalidade da mulher que estava aguardando o casamento e não tinha como reivindicar, etc., porque a figura paterna exercia uma autoridade tremenda e ela não tinha o direito de reivindicar, de questionar, etc., de protestar e assim por diante. Bem, temos algo a dizer no versículo 14. Primeiro, ela vai ser elogiada pelo próprio Judá, que vai dizer que ela é mais justa do que ele. Quando ele descobre, de fato, com quem ele fez sexo, quem ele engravidou, ele que tinha determinado que ela fosse queimada viva, porque cometeu adultério, ele vai elogiá-la. Vamos ao versículo 26, por favor. Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. Vejam, ela estava aguardando o menino. Sela tinha crescido, já tinha passado da puberdade, portanto já tinha condições de se tornar pai, já atingiu a idade de desposar uma mulher, e Judá não dava o seu filho para ela. Ele simplesmente a esqueceu. Bem, outra coisa, tirou os vestidos de viúva e cobriu-se com um véu. Não é véu no sentido religioso, católico, de hoje, hoje poucas pessoas usam, e se usar não é proibido, é até recomendável, é louvável, mas de 40, 50 anos atrás, quando as mulheres iam para a igreja, obrigatoriamente com véu, era, digamos assim, véu de prostituta. As prostitutas também tinham determinados véus, e elas se colocavam em determinados lugares, nas estradas, nas entradas da cidade, etc., para se oferecer, ou seja, vender o corpo mesmo, oferecer prazer, oferecer sexo para os homens. Bem, vamos ver essas roupas de prostituta em Provérbios capítulo 7, versículo 10.
Vamos ler juntos? Eis que uma mulher sai-lhe ao encontro, ornada como uma prostituta, e o coração dissimulado. Outra tradução de coração dissimulado é coberta de um véu. Qual a tradução na Bíblia de Jerusalém? Falsidade no coração. Então, na verdade já é certo. Ou seja, ela toda emperequetada, não é? Com um propósito bem lascivo. Ela quer seduzir os homens. Muito bem. Ela se coloca ali à entrada de Enaim. Enaim é a etimologia desse nome, desse topônimo, dessa cidade, entrada dos dois olhos. Em hebraico, Enaim, entrada dos dois olhos, que se encontra no caminho de Tamna. Tamna é a cidade que já aparece no versículo 12. Muito bem. Ela está pronta para seduzir o seu sogro. Versículo 15. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta porque tinha o rosto coberto. Então, mais uma prova que mulher, em determinados lugares estratégicos, com o seu coração dissimulado, isso evoca a ideia de uma mulher que está pretendendo vender o seu corpo. Sobre isso, Gênesis 38:15, vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 16 a 18, por quê? Porque é muito importante citar, antes que nosso patriarca Judá faça sexo com Tamar, que a gente diga qual é a posição do Novo Testamento sobre a prostituição, não é? A prostituição é pecado. A prostituição no Novo Testamento é um pecado que ofende a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, ofende grandemente a Deus. Todo pecado ofende a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 16 a 18. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Está claro? Bem, essa é a posição do Novo Testamento, é a posição do cristianismo sobre a prostituição. É pecado. Muito bem. Enaim, já vimos a etimologia. Essa cidade aparece no versículo 14. Vamos a Gênesis de novo, Gênesis 38, versículo 14. Essa cidade já apareceu ali, nada mais a acrescentar. Vamos ao versículo 16. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? É esse acordo lascivo. Ele quer prazer e ela quer uma remuneração. Na verdade, no fundo, ela quer suscitar a descendência e vai aproveitar a situação para barganhar aquilo que chamamos de pagamento pelo serviço. Desculpem a expressão, mas essa é a expressão que se usa. Pois bem, queres juntar-te comigo significa fazer sexo. Ele não sabia que era sua nora. Lembrem-se que ela está de véu. Muito bem. Versículo 16, somente isso. Versículo 17: mandar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor até que o tenhas enviado. Ele não dá o cabrito agora, ele promete mandar depois, mas ela espertamente pede um penhor, ou seja, uma antecipação. Ela quer uma garantia de algo de valor que possa ficar com ela até que chegue o cabrito. Muito bem. Desculpe, muito bem não, muito mal, muito mal. Versículo 18: que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou, em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. Vejam, aqui temos um viúvo
que poderia se casar, mas não o faz, procura uma prostituta. É óbvio que, materialmente falando, isso é um pecado. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. É a ordem do Senhor Deus no livro do Gênesis. Abraão não fez isso, Isaque não fez isso, Jacó não fez isso, se bem que Abraão teve suas concubinas, Jacó também teve suas concubinas. Todavia, é preciso remontar ao pecado de Adão e de Eva e de tudo aquilo que se seguiu ao pecado. Degringolou a natureza humana. E aquilo que era inadmissível antes do pecado, com o passar do tempo, costumes espúrios foram sendo, digamos assim, tolerados, aprovados, aplaudidos e assim por diante. Muito bem. Anel é o sinal, digamos assim, uma espécie de carteira de identidade das pessoas daquele tempo. Cordão devia ser alguma coisa que se ostentava ao redor do pescoço, talvez um cordão que na mão direita, no pulso, não sabemos a posição desse cordão, mas algo que identificava aquela pessoa, e o bastão, ou poderíamos chamar de cajado, que também ostentava uma pessoa de uma certa autoridade, numa tribo, numa comunidade, numa cidade, etc. Ou seja, sinais que indicam isso daqui é de tal pessoa e de nenhuma outra. Ele os entregou, portanto nós temos um viúvo que poderia se casar e não o faz e procura o serviço de uma prostituta. Não há como se aprovar isso em hipótese alguma. Um homem que vai usar do corpo de uma mulher e que ingenuamente entrega aquelas coisas que são um sinal identificador da sua personalidade, da sua honra, da sua fama, etc. Entregou para ela. Duplamente imprudente, duplamente reprovável essa atitude de Judá. Vejam, em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. Obviamente que o relato, ninguém imagine que ela concebeu no exato momento em que ambos fizeram sexo. É um relato que, numa mesma frase, descreve aquilo que acontece nos meses seguintes. Então, aproximou-se dela, ou seja, o sexo foi feito agora, e 3 meses depois, pelo menos, quando a menstruação falhar, e já se tiver a certeza da gravidez, é que se concebe esse verbo, a última palavra do versículo 18. Isso é óbvio. Bem, versículo 19. E levantando-se, partiu. Não partiu depois que concebeu, partiu depois que ambos se tocaram, ambos fizeram sexo. O concebeu fica mais para diante, é óbvio, isso é óbvio. Ela se levanta e parte. Tirou o seu véu e retomou os seus vestidos de viúva. Conseguiu o que ela queria. O que ela queria não era se vingar, o que ela queria não era lascívia, o que ela queria é aquilo que havia sido prometido a ela e que lhe fora tirado. Já que o irmão do meu marido, que é o caçula, o único que está vivo, não vai me ser dado, eu vou suscitar a descendência dessa família com o pai do meu falecido marido. Essa foi a intenção. Versículo 20. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele não a encontrando, vamos continuar porque o versículo não acaba aí, perguntou aos habitantes do lugar onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho. Responderam-lhe, não há prostituta nesse lugar. Bem, vamos somente lembrar quem é o amigo de Judá. Como se chama? Ira, perfeitamente. Ele vai lá, no local onde estava Tamar, com o cabrito.
e não a encontra. Não há prostituta nesse lugar. Não há muito o que comentar. Nesses 2 versículos avancemos. Ele voltou para junto de Judá, não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Também nenhum comentário, penso, somente lembrando que é óbvio que Ira é cúmplice dessa atitude reprovável, mas é possível, muito provável, que estamos numa época que se trata de uma pessoa inserida num contexto em que o sexo de homem com prostituta, homem que não tem vínculo matrimonial, é uma coisa normal. Se não normal, pelo menos comum. Desculpe, normal é um pouco forte, porque normal lembra norma, e a prostituição nunca foi norma, mas é comum, ou pelo menos tolerado. Enfim, Ira, cúmplice de Judá. Versículo 23. Guarda ela, o meu penhor, respondeu Judá, não nos tornemos ridículos, eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Esse versículo 23 talvez denote uma coisa. Judá tem o receio de se tornar um pateta, diante dos homens lá, dos seus coetâneos, da sua tribo, dos seus amigos, lá os cananeus, ele aqui não está morando com os seus irmãos, ou seja, foi procurar o serviço de uma prostituta e cometeu a ingenuidade de deixar o anel dele, o bastão dele, etc., e agora está na mão dela, e foi atrás e não conseguiu. Ele tem o receio de cair na boca do povo por essa ingenuidade. Versículo 24, mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. Lembrem-se que Tamar, mulher de que já tinha morrido, filho de Judá, estava prometida a Sela, mas o pai de Sela, que era o pai de que é Judá, não queria dar o menino. Rigorosamente falando, ela está prometida ao irmão do falecido para suscitar a descendência do falecido. Ela é, rigorosamente falando, pela lei do levirato, esposa do defunto, e continua esposa. E porque tem um irmão vivo, ela não pode se casar com ninguém a não ser com o irmão, o único que está vivo, porque Onã já tinha morrido. Bem, a lei no livro do Levítico, nós temos esse crime que é punido com a morte. Vamos ver, tirai-a para fora, que ela seja queimada. Onde isso está previsto? Levítico capítulo 20, versículo 10. Vejam o detalhe e vejam a ironia nesse versículo. Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Então, rigorosamente falando, ele também devia ser apedrejado, só que ele não sabe que fez sexo com a nora. Mas vamos avançar e vejamos a hipocrisia quando ele determina isso, e não há lapidação para quem faz sexo com prostituta. É curioso, é muito curioso. Bom, Levítico 20, versículo 10. Vamos a Deuteronômio 22, 22. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal no meio de ti. Vocês perceberam no diálogo com nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, a mulher flagrada em adultério, aqueles que queriam lapidá-la, disseram a Jesus: o que é que você pensa disso, etc., que a lei de Moisés ordena lapidar a mulher, 2 pesos e 2 medidas, porque o texto diz que é para lapidar os dois, enquanto que eles só queriam lapidar a mulher.
Qual é a conclusão que vocês tiram quando Jesus diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, e todo mundo foi embora? Afinal de contas, vamos ler de novo, Deuteronômio 22, 22. Todos juntos. Se se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Não é irônico? Não é hipócrita no caso do episódio com nosso Senhor Jesus Cristo? Pois bem, aqui não se fala de lapidar, mas se fala de queimar. Queimar mulher que faz sexo é algo posterior e era reservado às filhas dos levitas, às filhas dos sacerdotes. Levítico capítulo 21, versículo 9. Ou seja, lapidar, ou seja, apedrejar ou queimar. Eram mortes horríveis, não tem para onde correr. Só que queimar era, aspas, privilégio das filhas dos levitas. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimada no fogo. É lógico que nesse tempo não tinha ainda levitas, não tinha ainda o sacerdócio institucionalizado, etc., coisa que só vai acontecer depois da tomada da terra prometida. Bem, tirai-a para fora, que ela seja queimada. Ele fica indignado porque a esposa do seu querido filho que já morreu, e futura esposa do seu menino, que ele não queria dar para ela, havia cometido esse pecado. Só que Tamar, de boba, não tinha nada. Versículo 25. E enquanto era conduzida, provavelmente para ser queimada, ela mandou dizer ao seu sogro: concebi do homem a quem pertence isto. Examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Muito esperta. Gênesis 38, 26. Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que eu não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. Aqui nós temos o espanto de Judá, aqui nós temos a grande surpresa para ele. Ele descobre que fez sexo com a nora, e que o motivo para a nora fazer isto foi exatamente ele é o culpado. Não a dei ao meu filho Sela. E ele não a conheceu mais. Também ela não vai casar com Sela. E vai ter 2 filhos de Judá. Judá, na verdade, 5 filhos. 2 morreram, 1 está vivo, e 2 com sua nora. Está claro? Farés e Zara, de que vamos tratar daqui a pouco. Versículo 26, somente isso. Vamos ao versículo 27. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. Isso nos faz lembrar quais os 2 primeiros gêmeos da história da salvação, Esaú e Jacó, só que com uma pequena diferença. Esaú é o mais velho e foi suplantado pelo mais novo, que se tornou o mais importante, a questão da primogenitura. Só que aqui não. Só que aqui o mais novo ia sair, até colocou a mãozinha para fora, mas depois ele não saiu, e quem acabou, Zara, e quem acabou saindo foi Farés. Aqui não, aqui o mais velho vai se tornar o mais importante. É verdade que mais para frente essas 2 tribos vão se litigar, vão se indispor. Haverá rivalidades entre os descendentes de Farés e os descendentes de Zara. Tudo família, tudo descendente de Judá. Só que Farés é desse que virá a tribo de Judá, o rei Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Mas isso fica um pouquinho mais para a frente. Vamos a Números capítulo 26, de 19 a 22, no tempo do livro dos Números. Portanto, com a entrada na terra prometida, esse recenseamento, vejamos
Números 16, 26, 19. Filhos de Judá, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Farés, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Zaritas. Os filhos de Farés foram Esrom, a família dos Esronitas; de Amu, a família dos Amulitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Mas isso é um pouco mais para frente, só para conhecimento. Vamos agora a Ruth, livro de Ruth, capítulo 4, de 18 a 22. Vamos ver Farés. Eu disse que Farés, o mais velho, do incesto. Sela, filho de Judá, não vai ser da descendência dele que virá Davi, nem que virá nosso Senhor. Nosso Senhor virá de Farés, filho bastardo, portanto, filho do incesto, de Judá com Tamar. Vamos ver agora, livro de Ruth. É Farés que nos interessa. E aqui vocês vão compreender porque Tamar apareceu na genealogia de São Mateus, que já vimos no encontro passado, lembram? Mateus capítulo 1, versículo 3. Quais as 4 mulheres que aparecem na genealogia de São Mateus? Digam para ganhar uma passagem para a Terra Santa nadando. Tamar é a primeira. A segunda, uma prostituta, Raabe. A terceira, uma adúltera que fez sexo com Davi, Betsabeia. Mas antes dela, a bisavó do rei Davi, Mateus capítulo 1, dê uma olhada por favor, nas 4 mulheres. Ruth. Bem, de novo, Números 20, Ruth capítulo 4, tá? Eu estava e depois joguei Ruth. Capítulo 4, de 18 a 22. Vamos devagar, porque essa genealogia aqui é importante. Todos juntos. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz de Ruth, viu? Lembrem. Boaz gerou Obed. Obed gerou Isaí. Isaí gerou Davi. Está claro? A importância de Farés, filho de Tamar com Judá. Voltemos a Gênesis 38, versículo 28. No parto, versículo 28. No parto, saindo uma mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Ou seja, quem ia nascer primeiro era Zara, que vai ser citado aqui no versículo 30. Ele colocou a mãozinha. Na hora que ele colocou a mãozinha, a parteira colocou um fio escarlate, um fio vermelho. Muito bem. Mas ele não saiu. Mas como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Farés significa em hebraico separação ou brecha. E Zara significa 3 coisas: ou broto, ou rebento, ou brilho. Outra etimologia possível em cima de brilho é Deus brilhou. É o que significa Zara. E chamou-se-lhe Farés. Então Farés acaba nascendo primeiro. Em seguida veio o seu irmão com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Bem, eu termino esse capítulo, já terminamos, mas eu queria uma outra etimologia, uma outra genealogia, muito importante, do primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, de 1 a 4.
porque essa genealogia aqui, essa constatação é muito importante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, de 1 a 4. Eis os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá e Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Aser. Agora o que nos interessa para esse capítulo que já acabou. Os filhos de Judá: Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Está claro? Terminamos o capítulo 38. No encontro seguinte, uma história dramática. Um assédio sexual de uma mulher lasciva e a bravura de um rapaz virtuoso, casto. No versículo 6, deem uma olhada, no capítulo 39, o mal desse menino chamado José é que ele era bonito, e por ser bonito, suscitou a lascívia da esposa de Potifar, e isso vai lhe custar, ou seja, o fato de ele resistir ao assédio dela, ele vai sofrer amargamente 2 anos na prisão, mas isso vai ser providencial, porque vai ser aí o começo da sua ascensão na corte de Faraó. José, o intérprete de sonhos, e por causa dos sonhos, ele sofreu. Lembram que ele foi objeto da ira e da inveja dos seus irmãos? Graças a esse dom, ele vai se tornar a segunda pessoa mais importante do Império Egípcio e vai ajudar os seus irmãos.